Então, pessoal, na outra aula a gente viu o principal ponto do bombeio mecânico, né, que é justamente a bomba de fundo. Tá? A unidade de bombeio que fica lá na superfície ela é importante, mas ela é até simples. Tá? São poucos equipamentos, as funções são bem diretas, ele não é complexo, não é? E é importante a gente entender esses dois momentos, né? O movimento ascendente, né? Quando a unidade de bombeio está subindo, tá? Então, quando ela está subindo, ela está fazendo um movimento ascendente, ela está fazendo um movimento upstroke, tá? Então, o que está fazendo? Ela está tracionando, tá, o pistão e essa bomba de fundo está subindo, tá? Então, o que está acontecendo? Ela succiona, como se fosse aquela seringa onde a gente está puxando o fluido, não é? Então, essa válvula de pé se abre, o fluido que está no reservatório entra na camisa, tá? E fica aqui. Tá? Ele cria uma zona de menor pressão. É que nem uma seringa quando a gente está tracionando o pistão da seringa. Tá? Aí o fluido vem para cá e abastece aqui o fluido. Tá? E essa válvula de passeio está fechada. Tá? Então, essa daqui está fechada, válvula de pé aberta. O óleo que já estava aqui em cima, tá? Ele é produzido. Tá? Ele é produzido, vai enchendo, enchendo, enchendo até chegar na superfície. Agora, no momento downstroke, no movimento descendente da unidade de bombeio, a gente está comprimindo o pistão nessa coluna de hastes aqui que conecta a unidade de bombeio, que está lá no topo, à bomba de fundo. Quando está comprimindo, aí você vai. O fluido que está aqui, que entrou no movimento upstroke, ele vai comprimir a válvula de pé, vai fechar ela. O fluido que está aqui dentro vai passar para o interior do pistão, tá? Vai abrir a válvula de passeio, vai passar aqui para dentro, tá? Até chegar no limite do batente pré-estabelecido. Tá? E isso compõe um ciclo. Né? Então, um ciclo de um bombeio mecânico é composto de um movimento ascendente e um movimento descendente, né? Ou um movimento upstroke e um movimento downstroke. Então, é importante a gente entender o posicionamento das válvulas, né, de pé e de passeio aqui no fundo da bomba de fundo, tá? Na base da bomba de fundo, né, melhor falando. Então, é um comportamento muito semelhante ao de uma seringa. Tá? Então, só fazer essa analogia aí, vocês vão conseguir entender bem como ela funciona. Isso daí já foi dito na outra aula, esse movimento aqui tá dando dinâmica aí, não é? Então, o movimento upstroke, downstroke. Subiu, válvula de pé, abriu, né? Desceu, válvula de pé, fecha. Subiu, válvula de passeio, fecha, né? Desceu, válvula de passeio, se abre. Tá? Então, sempre quando uma está aberta, outra tem que estar fechada. Quando isso não acontece, a gente tem problemas que tem como ser identificado pela carta dinamométrica e podem ser corrigidos. Isso daqui são os cálculos, né, por trás disso tudo. E aqui a gente tem dois tipos de bomba de fundo. Tá? As bombas tubulares, que foi a parte que a gente não viu na outra aula, e as bombas insertáveis. Tá? Então, as bombas tubulares, elas são enroscadas aqui na coluna de produção, tá? E ficou péssimo aqui. Sempre corrigir. Mas usar caneta pelo mouse é complicado. Mas aqui elas se conectam diretamente com a coluna de produção. Não é? Então, elas têm conexão direta aqui. Elas têm o mesmo diâmetro da coluna de produção. E isso é bom, ela é enroscado aqui, é bom principalmente no que diz respeito à vazão. Então, como o diâmetro é maior, então a gente consegue ter uma maior vazão. Agora, quando tem um problema e a gente tem que fazer alguma manutenção, tem que retirar tudo. Você vai ter que retirar toda a coluna de produção para desenroscar o fundo dela e fazer manutenção. Esse é o problema das bombas tubulares. Tá? E bombas tubulares não se aplica só ao bombeio mecânico ou só à indústria do petróleo. Tá? Isso daí faz parte da engenharia mecânica em vários níveis aí de aplicação
no nosso cotidiano, tá? Então, sistemas tubulares e sistemas insertáveis, né? Então, é sempre isso. Ele é enroscado e tem diâmetro maior, facilita a vazão, mas o problema é a hora da manutenção. Então, para poços que produzem pouca ou nenhuma areia, não tem uma produção relevante de H2S, então, esses campos são interessantes. Aí a gente usa esse tipo de sistema. Agora, quando a gente produz muita areia, ou até mesmo muito H2S, então a gente sabe que aquele equipamento ele tende a se deteriorar mais, tá? Então ele tende a gerar mais problemas, tá? Então, por conta disso, é melhor a gente colocar um sistema insertável. Então, o sistema insertável ele é acoplado dentro da coluna de produção, não é enroscado na coluna de produção, tá? Então, o que acontece? Ele acaba restringindo o diâmetro. E ao restringir o diâmetro, como ele é colocado dentro da coluna de produção, a vazão é diminuta, né? Acaba sendo diminuída. Só que quando eu tenho um problema, eu não preciso tirar toda a coluna de produção do poço, tá? Eu consigo só retirar a bomba de fundo, fazer manutenção. Então, a manutenção ela é facilitada por esse sistema, tá? Então, isso daqui são para poços onde eu tenho baixa continuidade operacional devido à produção de areia, à produção de H2S ou coisas do tipo, tá? Então, aqui são as insertáveis e as tubulares, tá? Vamos lá, o Davi perguntou aqui, tipo aquelas bombas que normalmente vejo cisternas, só que tem uma direção de fluxo. Isso. Essa direção de fluxo é a check valve. É isso. É o mesmo princípio, Davi. E cisterna. Então, ele se aplica todo esses mecanismos domésticos que a gente tem, esses facilitadores, eles são aplicados aqui, né? Só que aqui em escala industrial, né? De bomba d'água, exatamente. O próximo sistema que eu vou mostrar para vocês, ele é como se fosse uma bomba d'água, só que a bomba d'água nossa, normalmente tem um estágio só, né? Só tem um rotor e um estator. O que eu vou mostrar para vocês tem 150, né? 200 rotores e estatores. Então, é porque a capacidade volumétrica dela é maior, trabalha sob pressão maior, ela não está bombeando água, está bombeando petróleo, que é um fluido mais viscoso, ele com um teor corrosivo maior. Então, sim, eu lembro que quando eu tive essa aula aí, o professor lá na faculdade tinha justamente uma bomba d'água, né, para a gente entender o princípio do rotor e estator. Então, é uma coisa que essas aplicações, na verdade, é isso, né? Esses equipamentos que a gente tem no nosso dia a dia são simplificações de soluções industriais, né? Então, você tem uma solução industrial que é muito mais robusta, aguenta muito mais pressão, temperatura e tal. Aí você vê que tem aplicação doméstica, igual essa daí da cisterna, bomba d'água, né? Que são coisas bem mais simples, né? Tanto que muitas das vezes a gente mesmo consegue fazer manutenção. A gente não precisa de um ferramental tão caro, né, para manusear, mas daí são heranças, né, de soluções industriais. Então aqui, ó, com certeza deve ter uma questão sobre a diferença de tipo, bombas tubulares insertáveis. Aqui está escrito aquilo que eu falei para vocês, tá? E depois qualquer coisa é só consultar. Então, em relação ao pistão, né, nós temos dois principais tipos, que é o pistão metálico e o flexível, né? Ele pode ter a superfície lisa ou ranhurada, tá? A lisa, ela acaba tendo uma facilidade de escoamento, né? Quando você tem algum tipo de restrição e tal. A ranhurada, ela fica mais rugosa e vai depender da aplicação. É o mais utilizado, né, principalmente em grandes profundidades. Ele possui melhor resistência, é relativamente mais caro, né? Acredite-se que a utilização do pistão ranhurado seja melhor para lubrificar e acumular possíveis sólidos nas ranhuras, evitando o desgaste da camisa. Então faz sentido, né? Porque quando você tem as ranhuras ali, você vai depositando alguns sólidos e evita que ele suba para a superfície, tá? Já o liso, não.
tá? O liso, ele não acumula nada, ele deixa passar tudo, tá? Então vai depender, de novo, de qual é o teor de BSW, ali no caso, né? Ou seja, qual é o teor de água e sedimentos que você está produzindo. O pistão flexível ele possui o corpo constituído de copos ou anéis, né? Que são um pistão flexível que pode causar um menor desgaste à camisa. Então vai depender. O pistão é justamente, gente, só voltando aqui para a gente identificar. Deixa eu pegar aqui uma ilustração. O pistão é essa parte que fica transitando aqui, tá? Que ela é conectada à haste, tá? E ele fica subindo e descendo. É justamente esse camarada aqui, tá vendo? É subindo e descendo. Esse é o pistão, tá? Esse copo aqui, né? Que fica subindo e descendo. Aqui é a camisa. A camisa é a parte estática, né? Então a camisa ela fica com a válvula de pé, tá? Essa válvula de pé aqui. E ela é estática. O pistão ele é dinâmico, ele fica subindo e descendo, ele fica com a válvula de passeio, tá? Então o que eu estou falando aqui? Eu estou falando do pistão, tá? A bomba é a junção do pistão mais a camisa, né? Então, só para lembrar, a camisa fica acoplada à válvula de pé e é estática. O pistão, válvula de passeio, e ele fica se deslocando, né, fazendo esse deslocamento alternativo. Então, aqui concluindo, tá, as principais vantagens do bombeiro mecânico é isso: simplicidade da operação, manutenção e projeto de novas instalações, ideal para postos verticais, fácil implementação onshore, trabalha bem com fluido, muitos viscosos. Aqui, em relação aos postos verticais, gente, você dar ângulo ao. Você ter um posto direcional é como um movimento alternativo, né? Você está fazendo esse sobe e desce, então não tem como colocar ali. Você vai acabar estragando o equipamento de forma prematura. Em terra, ele é fácil ser utilizado, né? Como eu já disse aí. No mar, como ele não pode ser utilizado em campos muito profundos, tá? Então, no mar, a maioria são muito profundos, então não faz sentido, porque a unidade de bombeio ela não consegue suportar um peso tão grande, tá? Então, não, é uma coisa assim muito absurda, né? Aqui eu vou colocar que eu lembro que eu achei, tem um Instagram que eu sigo de petróleo lá da Rússia, que ele mostra umas curiosidades, aí eu lembrei aqui, deixa eu tentar achar a ilustração, que era um bombeio mecânico que fica... Aqui tem até outro vídeo também. Deixa eu ver... Que fica no meio da rua, lá nos Estados Unidos, na verdade, não é nem na... Acho que o Instagram é da Rússia, né? Mas eles ficam postando coisa do mundo todo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Depois eu tenho que separar, colocar isso nos slides, porque é impossível achar aqui tanta coisa que eu salvo. Aqui eu já devo ter passado e não vi. Deixa eu voltar aqui. Pelo menos tem um outro aqui que dá para ilustrar o funcionamento. Tá, enquanto eu vou procurando aqui, o outro é o fluidos muito viscosos. Trabalha bem com fluido viscoso. Então, esse aspecto, se eu tiver um petróleo com grau API muito elevado, o que acontece? Ele vai escorregar, ele volta, tá? Então a bomba ela perde a eficiência. Então ela trabalha bem com fluidos viscosos justamente por conta desse efeito do escorregamento. Porque entre o pistão e a camisa, tá? Você tem que ter um espaço ali para poder transitar. Então esse espaço, se o fluido for muito, o grau PI for muito elevado, né, ele vai escoar com facilidade, então ele vai voltar com facilidade, tá? Então isso não é interessante. Vou botar aqui uma, deixa eu ver se tem
tem um áudiozinho. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Rapidinho. Aqui. Atenção. Janela. Estou conseguindo ver aí? Olha lá, um bombeio mecânico feito para chá. Aí ele fica passando o chá ali. Tá vendo? É o mesmo princípio. Aí uma bombinha lá, aquele de motor de carrinho, né? Tem muito brinquedo, tem Instagram aí que fica fazendo só brinquedo temático de petróleo. No final do ano agora eu vou fazer uma aqui, é tudo da Índia, sei lá, dos países assim, meio distantes. Mas eu vi que tem uns fretes lá que dá para fazer. Eu vou comprar aí umas parafernálias dessa daí, uns brinquedinhos desses para levar para a sala de aula, que é bem bacana, tem umas plataformas, aí tem vários métodos de elevação artificial que dá para fazer esses exercícios aí. Mas bacana, né? Porque mostra ali bem no detalhe, né? E mostra o quão simples é a unidade de bombeio, né? E o que ela está fazendo ali. O pistão seria aí esse sachê de chá, não é? Então, só para vocês verem. Mas é bacana. Depois eu vou incluir isso na apresentação, para vocês terem acesso, né? Eu vou salvar esse vídeo e depois deixar lá. O tamanho real ele é um pouco grande, né? Ele deve ter aí o quê? Uns 6 metros, talvez, de altura, equivalente a um prédio de 2 andares, mas não é muito maior que isso. É uma coisa também gigante, assim, estrondosa. Mas ali, você vê a simplicidade dele, né? Você pode até, dependendo da imaginação, você pode usar a mesma tecnologia e aplicar em outra coisa que ninguém nunca viu, não é? Então, você tem muitas coisas inventadas no passado que não tinha muita aplicação quando foi inventado e está sendo utilizado agora, né? Um exemplo é o dirigível, por exemplo. O dirigível hoje, a Amazon que estava testando, né, em ter galpões aéreos, né, para fazer entrega via drone. Se vocês jogarem aí, dirigível, drone, Amazon, vocês vão ver aí os testes que eles estão fazendo, só que está aguardando a regulamentação do tráfego aéreo de drone, né? Então, isso daí está sendo um desafio aí, porque os aviões têm tudo altura pré-estabelecida, assim como helicóptero, a gente tem rodovias aéreas, né, rotas aéreas pré-definidas. Então, estão definindo aí o espaço aéreo dos drones, e a Amazon já se antecipando, né, uma hora vai sair, justamente esses galpões flutuantes, que são justamente esses dirigíveis, né, que antes não tinha muita aplicação e agora tá voltando aí como uma solução de armazém flutuante, literalmente. Seguindo aqui, peraí, deixa eu arrumar minha tela agora que eu baguncei aqui. Tá. Trabalha também com baixas vazões. Se você tiver uma vazão muito elevada, vai atrapalhar o funcionamento da bomba, porque vai ficar empurrando o pistão. Tá? Então, é para poço que não tem capacidade produtiva elevada. Tá? Baixo custo de implantação. Então, aqui as principais desvantagens, né? A haste de bombeio sofre com grande variação de carga durante o ciclo de bombeio, logo estão sujeitas à fadiga, né? Então, o que é esse movimento aqui, ó? Tá vendo? Então, aqui, ó, ela está sendo... todo momento ela está sendo comprimida e tracionada, né? Então, olha lá, no movimento upstroke ela é tracionada, no downstroke ela é comprimida, né? E isso, com pressão, temperatura, você acaba deteriorando a coluna de haste, tá? Então, esse movimento é complicado. Espaço ocupado é relativamente grande quando comparado ao bombeio por cavidades progressivas, que a gente vai ver aqui na frente, tá? Como eu falei, não é recomendado para altas vazões, então, pré-sal, até mesmo pós-sal, esquece. Então, campo, assim, que é muito bom, já não se aplica, tá? Então, se vocês verem uma unidade de bombeio mecânico, você fala ali, se produz pouco petróleo, tá? Então, é vazão baixa, tá? Só que como ele é barato, então você coloca ali que ele já otimiza um pouco,
Tá? O H2S reduz consideravelmente a vazão, porque todo e qualquer gás reduz. Tá? O H2S aí, ele já, como normalmente é para fluido com grau API baixo, normalmente você tem a quantidade de gás baixa. Não, ao contrário. O grau API elevado, você normalmente tem mais gás, não é? E o grau API baixo, você tem pouco gás, o metano, etano, propano e butano, e você acaba tendo o H2S um pouco mais presente, dióxido de carbono. Você acaba tendo mais gases contaminantes, né? Em grau API baixo. Desgaste do pistão na sua camisa, imposto com produção de areia, né? Então, a areia esquece. Normalmente o BCP, que é o próximo que a gente vai ver, ele é mais adequado. Não trabalha em postos direcionais devido ao atrito da haste no revestimento da produção, que eu falei, ganho de ângulo, esquece, você vai estragar seu equipamento. Não recomendado para postos profundos devido ao grande peso da coluna de haste. Tá? Então, aqui nós temos o segundo método, que é o bombeio por cavidades progressivas. Tá? Então, aqui mostrando, né, eu peguei uma foto bem recente de algumas aplicações. Lá nos Estados Unidos e Canadá, você acha muita aplicação. Então, por exemplo, né, um movimento que eu vejo outros alunos que concluem o ensino médio com técnico, né, depois faz tipo um pós-técnico, né, em mecânica de manutenção, por exemplo. Então, normalmente você exercer, né, por exemplo, quem tem um bom inglês, né, vontade de morar fora, já com um curso pós-técnico de mecânica de manutenção, que é de 6 meses, 1 ano, vocês conseguem, por exemplo, aplicar e trabalhar, né, voltado para equipamentos específicos, né, na indústria do petróleo. Eu falei, esse tipo de vaga tem lá naqueles sites que eu falei, no Indeed, no RigZone. Então, estava até justamente buscando, né, trazer exemplos de atuação prática, né, voltada. Então, aqui, como vocês podem ver, o bombeio por cavidades progressivas é uma bomba, essa daqui, tá? Ela vai ficar lá no fundo do poço, tá? Esse rotor aqui, esse rotor e estator, tá vendo? Ele tem o formato de um parafuso sem fim, helicoidal cromado. Então, ele vai rotacionando, ele vai comprimindo o óleo nessas cavidades aqui, tá vendo? E comprime quanto o estator. O estator, o rotor, parte cromada, tá? Que é helicoidal. O estator é essa parte aqui de borracha, né? Um polímero. Cavidade é o espaço vazio entre o rotor e o estator. Então, o rotor comprime o óleo que entra nessa cavidade quanto o estator, que sobe para o próximo estágio e vai subindo até chegar à superfície. Tá? Isso daqui é o que faz girar lá em cima. Né? Então, esse motor faz uma coluna de haste girar, que vai fazer esse parafuso sem fim girar. Então, lembre que o bombeio mecânico é um movimento alternativo. Tá? Norte-sul, fica subindo, movimento verticalizado. Tá? Aqui é rotacional. Entenderam a diferença? Então, aqui ele está rotacionando a coluna de haste. No bombeio mecânico é um movimento alternativo. Tá? Então, essa é a principal diferença. Então, aqui como é que ela fica instalada na superfície, que é essa parte aqui. Tá? Daqui para vocês verem como ela é bem menor. Né? Aqui onde o óleo é armazenado depois. Tá? Depois vem o caminhão e escoa a produção, ou pode ser um oleoduto, né, por exemplo. Então, ele desce aqui, ele vai rotacionando, né, girando, esse motor vai girando a coluna de haste que faz o rotor aqui embaixo girar. Aqui são os diferentes tipos de rotores, tá vendo? Tá? Daqui a camisa do rotor, né, que tem o estator dentro. Tá? Então, aqui, as diferentes possibilidades. Então, são bombas de deslocamento positivo. Por que deslocamento positivo? Porque elas só deslocam nesse sentido, tá? Que é para cima. Elas não fazem deslocamento inverso. Composto de um rotor metálico, né? Como eu falei para vocês, que é esse daqui, com a forma de parafuso sem fim e de um estator, tá? Que é aquela parte aqui interna. As folgas existentes entre o rotor e o estator formam os volumes das cavidades. Né? A rotação do rotor produz deslocamento dos fluidos dentro das cavidades. Então, olha aqui como funciona. Né? Então, olha aqui, ó, rotacionando. Tá? Aqui, eu vou dar essa energia para o fluido subir. Tá? Então, aqui, 2 exemplos para vocês verem o fluido saindo do reservatório. Tá? Passando aqui
pelo bombeio por cavidades progressivas, tá? E subindo. Então, aqui um vídeo para poder ilustrar. Vamos ver se dá para vocês verem aí. É da Weatherford, né? A Weatherford tem em Macaé também essa empresa, é uma empresa de atuação global, e ela é muito voltada para essa parte de elevação artificial, né? De workover e tal. Então, aí, se vocês verem, estava lá na cabeça do poço, como é que ela fica, a coluna de haste girando, né? E como ela vai ficar lá embaixo. Aí, como vocês podem ver, ela já suporta um ganho de inclinação. Então, ó, poços inclinados já funciona. Ela já tolera lá óleos viscosos, água e areia. Então, tá vendo? Então, você veja, ó, se tem um pouquinho de produção de areia, bombeio mecânico já não dá. Se tem um pouco de inclinação, bombeio mecânico já não dá. Está em terra, qual é a alternativa ao bombeio mecânico? Bombeio por cavidades progressivas. Tá? Então, vai sempre por eliminação. A escolha do método de elevação não é tão difícil. Tá? Desde que você saiba, olha lá, o fluido passando. Né? O fluido passando pelas cavidades. O rotor aqui no meio, tá? E as cavidades é justamente preenchida pelo fluido, tá? E fica nesse formato de parafuso sem fim a produção. Aqui um outro vídeo, né? Um outro exemplo. Aqui está mostrando em laboratório, né? Como que seria. Aqui é um compensador de movimento do giro, né? Da haste, aqui para a cabeça do rotor. Olha como é que ele fica. E aqui ele até faz alguma coisa que não acontece na realidade, que é voltar, né? Mudar o deslocamento. Aqui ele só está mostrando o quanto que a bomba suporta mudança de direção. É a mesma coisa que você está dirigindo com o carro na primeira marcha, engata ré do nada, não é? Então, com isso, você vai quebrar, né, a caixa de marcha aí de um veículo. Aqui está mostrando o quanto que o equipamento dele suporta. Não é? Aqui uma outra empresa também mostrando aqui o estator e o rotor, tá vendo? Então, olha lá. Aí a coluna de haste vem aqui como se fossem os fluidos, tá? Então mostra o rotor comprimindo o fluido, né? E lá em cima como é que fica esse movimento, né? A saída, né? A entrada e a saída, como seria aí a saída do fluido, tá? Então só para vocês entenderem como é o funcionamento de bombeio por cavidades progressivas. Então aqui algumas fotos que eu peguei da Petrobras, algumas unidades instaladas. Olha aqui, tá vendo? Trabalha em terra, não é? Então você vê casas aqui no fundo. Então ele é muito utilizado como uma alternativa ao bombeio mecânico, tá? Principalmente para postos que tem ganho de inclinação ou produção de areia. Tá? Então lá, a cabeça de acionamento, né? Você vê que aqui é o momento antigo da Petrobras, olha o símbolo da Petrobras como é que era. Né? Daí é anos 80, anos 90. Então, ó, o objetivo é justamente fornecer energia mecânica necessária para movimentar a bomba, bem como sustentar o peso da coluna de haste. Então, isso é importante, suportar o peso da coluna de haste. Né? Então, quanto mais profundo, maior o peso que ela tem que suportar. Então, isso tem que ser dimensionado. Aí tem os componentes, né? O motor, o redutor de velocidade, conjunto de polias, correias, caixa de gachetas, haste polida, sistema de freio, sistema de rolamento e lubrificação. Então, são todas as partes que compõem a cabeça de acionamento. Tá? Então, aqui, olha, esse gráfico é interessante. Então, ele mostra aqui o grau, tá? Que normalmente é o teor de carbono que está compondo a sua liga, o ferro. Tá? Então, ele é definido por isso. Então, são diferentes tipos de aço. Né? O ICE 46, o ICE 1536 e o carbono liga. Tá? Então, ele tem resistência mínimas e máximas de atuação. Tá? 85.000 PSI, o K, o máximo 115, o grau C. Né, aqui, ó. Então, você vai dimensionando de acordo com a pressão hidrostática, a pressão do reservatório. Então, você tem que botar a coluna de haste mais adequada. Tá? Normalmente são essas três. Aí, aqui, olha só, a produção de barris por dia. Tá? Então, aqui a produção de barris por dia que chega, tá? Até 4.500 barris por dia.
E a profundidade, em função da profundidade, aqui está em 1.000 pés a escala, né? Então, aqui 1.000 pés, 2.000 pés, 3.000 pés, 4.000 pés. Então, olha o que está acontecendo aqui, gente. Ficou claro para vocês esse movimento? Quanto maior a profundidade, menor a produção. Tá vendo? Então, olha a produção aqui, quando eu tenho... Aqui, ó, é o tipo de aço, tá? Então, o K é o preto, tá? Que seria isso daqui, K. O grau C seria esse daqui, e o grau D, esse daqui. Tá? Então, mostra aqui a resistência mecânica dele, mínima e máxima, tá? Em função da profundidade e da produção. Tá? Então, você vendo que conforme eu vou aumentando a profundidade, não tem jeito, né? Vai diminuindo, a não ser aqui, mais ou menos, que elas se igualam. Tá? Você vê que a grau D ela tem uma melhor performance aqui, tá vendo? A grau D ela praticamente empata. A grau C diminui, mas a grau K diminui muito, tá vendo? A grau K, que é preta, ela diminui muito. A grau C diminui não tanto, né? Mas você diminui a produção. E a grau D, ela trabalha bem a 7.000, 8.000, 9.000 e 10.000 pés. Tá? Então, aqui, a essa profundidade, a grau D é o mais adequado. Tá? Você vê aqui que ela começa a ter uma perda aqui. Mas para esses campos mais rasos aqui, a C e a D funcionam bem. Tá? Então, de novo, vai depender do que você quer, do custo. Né? O K é o mais barato. Né? Então, é os níveis de pressão ali também que você está atuando. Então, se você tiver 85, trabalhando 85 até 90, né, até 89, aí, 1.000 PSI, então você vai ter que usar o grau K, mas você sabe que não performa muito bem. Tá? Então, para vocês verem também a magnitude aí da pressão. Né? Lembrando que o pneu de carro aí são 32 PSI, né? Então, uma diferença de escala. Então, aqui a bomba de fundo, tá? Daqui eu falei primeiro da cabeça de acionamento, né? Isso que fica aqui em cima, isso que a gente tem acesso, né? Todos os elementos, os componentes. Depois a gente viu a cabeça de acionamento, ela se conecta direto com as hastes, tá? Então, tipos de haste e as performances aí, em função da produção e da profundidade. E elas se conectam, né? A coluna de haste, então, vai ser a interlocutora entre a cabeça de acionamento e a bomba de fundo. Tá? Então, a bomba de fundo a gente já viu. Então, essa parte de cima, conforme ela vai girando, ela pode ter 3 posições, né? Essa daqui é aliada mais à direita. Conforme ela vai girando, depois ela fica um pouco centralizada e depois fica um pouco mais alinhada à esquerda. Tá? Então, aqui a seção longitudinal e a seção transversal. Tá? Então, o objetivo é justamente admitir o fluido para o recalque, né, que é justamente aqui essas cavidades, esse interior, fornecer a pressão necessária para que o petróleo chegue até o ponto de coleta na superfície. Tá? Fornecer energia ao fluido. Principais características do BCP, habilidade para bombear fluidos viscosos, assim como o bombeio mecânico. Tem uma característica em comum. Tá? Permite trabalhar com elevadas concentração de areia. Então, o bombeio mecânico não permite. Então, tem alta concentração de areia, fluido viscoso, está em terra, BCP. Não usa o bombeio mecânico. Sob condições apropriadas, pode trabalhar com gás livre. Tá? Então, se você tiver um pouco de produção de gás, você coloca um separador de gás lá abaixo da bomba de fundo e você consegue tangenciar esse problema. Não é muito bom? Não é muito bom, mas pelo menos é uma alternativa. Tá? Acarreta menor investimento inicial em comparação com outros métodos, tá? E apresenta simplicidade de instalação e operação. E requer mínima manutenção. Tá? O problema é o estator, aquela parte de borracha ela vai se degradando, principalmente se tiver muita areia. Aí não tem jeito. Apresenta maior eficiência volumétrica do que o bombeio mecânico, possui boa flexibilidade operacional, ajusta-se a variáveis condições de operação, então ele é mais flexível que o bombeio mecânico. E a unidade de acionamento na superfície é pequena, então quando você está em área urbana, que nem aquela foto que eu mostrei aqui, ela fica mais discreta, tá? Então o impacto visual é menor. Por que é importante o impacto visual? Gente, depredação.
Então, se as pessoas depredam estátua, né? Se você elas bem públicos assim, imagina esse tipo de equipamento mecânico, né? Então é complicado. Então, unidade de acionamento na superfície de pequenas dimensões e baixo custo. Aqui outra coisa é unidade de acionamento de superfície, pequena dimensão e tais, desde eu falei. Aqui vamos ver agora, então, para finalizar a aula de hoje, justamente a eficiência volumétrica, tá? de um BCP. Aqui está vendo vários rotores, diferentes tipos, vai depender se ele produz muito H2S, se produz muito CO2, se produz muito gás, né? Metano, etano, propano, butano, vai depender aí do que está vindo junto com o óleo. Aí você vai ter um rotor mais adequado. Aqui o que está acontecendo? Metros cúbicos por dia, tá? Então é aqui, tá? Então vai de 0 a 15 metros cúbicos por dia. E aqui é o diferencial de pressão, tá? É o diferencial de pressão de 0 a 2.000, tá? Então aqui seria a eficiência máxima, tá? Então aqui, ó, curva de 100% de eficiência. Vou apagar aqui, ó. Então, aqui eu tenho 100% de eficiência. Então, conforme eu vou aumentando o diferencial de pressão entre as cavidades, tá? Eu começo a ter escorregamento. Aqui, a taxa de escorregamento de 20%. Ou seja, o fluido que era para subir, ele acaba voltando. Então, aqui, ó, quando eu tenho... aqui para profundidade, né? 100 rotações por minuto, tá? E de 10 a 1.200 metros, tá? Até 1.200 metros aqui, que é essa condição de análise. Tá? Então, aonde que está essa diferencial de pressão? Está aqui, tá vendo? Então, eu tenho o rotor, aquela parte cromada, tá? A parte cromada está aqui. E o estator, que é essa camisa aqui. Quando eu tenho, tá? E vamos imaginar para o mesmo poço, tá? O mesmo poço, mesma profundidade. Se eu coloco uma bomba com 4 cavidades, tá? O poço tem a mesma pressão, ele vai ficar com 35 PSI, tá? Porque eu só tenho 4 cavidades, tá? Então, olha aqui, ó, 0, 35, 70, 105, tá? Para uma mesma condição, tá? E aqui é quando eu quero diminuir a diferença de pressão na cavidade. Então, o que eu faço? Para eu ter uma melhor, olha a eficiência volumétrica, ou seja, do óleo que entra na minha bomba, 85% chega à superfície e 15% escorrega, volta para o reservatório, não sobe, tá? E aqui é justamente quando eu quero ter uma melhor eficiência volumétrica. Olha a eficiência volumétrica de 95%. Por quê? Ao invés de ter 4 cavidades, tá? Eu tenho uma bomba com mais cavidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cavidades. Tá? Então, o incremento no número de cavidades reduz a diferença de pressão entre elas, aumentando a eficiência volumétrica. Eficiência volumétrica de 95% é o quê? 95% do óleo que entra ali na bomba de fundo de uma BCP chega à superfície, apenas 5% escorrega, volta. Tá? Então, e isso daqui aumenta com a profundidade. Né? Então, olha só, aqui uma eficiência volumétrica. Olha só, se eu botar essa bomba aqui, deixa eu limpar aqui. Se eu botar essa bomba com 4 cavidades, tá? É essa curva aqui. Essa curva aqui. Então, a 1.200 metros, que é essa linha aqui, né? Então, vou ter aqui, ó, essa performance. Tá? 85% aqui, 85% aqui. Mas olha só, se eu botar essa bomba de 4 cavidades, num poço de 1.800 metros de profundidade, eu simplesmente não vou produzir nada. Tá? Então, 4 cavidades no poço de 1.800 metros não funciona. Nada de óleo vai chegar na superfície. Então, eu preciso ter aí, ó, 7 cavidades.
tá? 7 cavidades para poder atingir, né, um poço aqui de 1.800 metros. Então, 4 cavidades eu consigo atender, 1.200 metros eu consigo atender. Tá? Mas 1.800 metros com 4 cavidades eu não atendo. Eu preciso ter o maior número de cavidades na minha bomba de fundo de um bombeio por cavidades progressivas para reduzir o diferencial de pressão entre elas. Tá? Então, é isso que esses gráficos estão mostrando. É isso que um técnico especialista em BCP tem que analisar. Tá? Fazer justamente esse cálculo de diferencial de pressão, a depender do número de rotações, ver o número de rotação mais adequado, a depender da profundidade, ver o rotor mais adequado, a depender do grau API e do teor de H2S, de dióxido de carbono, de produção de gás e produção de areia. Tá? Então, olha lá, para encerrar, e beleza, mas como a gente vai definir o método a ser utilizado, né? O bombeio mecânico ou o bombeio por cavidades progressivas, né? Então, para se preferir um desses métodos, a resposta deve convergir para uma das características abaixo. Primeiro, razão técnica. O método opera tão bem ou melhor que outros sistemas? Então, já mostrei para vocês algumas possibilidades. Então, razões econômicas. O método de elevação deve proporcionar menores custos globais de operação. Tá? Então, olha, a finalidade do poço é para produzir, é para injetar, né? E se é para injetar, injetar o quê? Água ou gás? Localização do poço, está em terra ou está no mar? Tipo e qualidade da rocha, ela produz muita areia? Não é um evaporito, é um calcário, é um arenito, é um folhedo? Né? Vai depender. Tipo do fluido presente, óleo e gás, tem presença de dióxido de carbono, H2S, né? Então, normalmente, gases, o BCP é mais adequado. Profundidade e pressões envolvidas. Então, a gente tem que dimensionar a unidade de bombeio, coluna de haste. Vazões do sistema de elevação. Então, se tem uma vazão elevada, bombeio mecânico já não cabe. Aspecto de segurança operacional, ou até segurança da unidade. Né? Então, ela está numa área que é de fácil acesso para alguém roubar alguma coisa. Não é? Considerações econômicas, menores custos, padronização dos equipamentos. Tá? Então, aqui está um comparativo desses métodos que são muito comuns em terra, né, do bombeio mecânico e do bombeio por cavidades progressivas, aí instalados aqui no Brasil, no contexto brasileiro, terrestre. Tá? E aqui alguns outros dados operacionais de profundidade, né, que é a True Vertical Depth, né, que é a TVD, em pés, a faixa de operação típica de bombeio mecânico. Os valores mínimos, né, as faixas típicas e os valores máximos, né, a produção de barris por dia, a temperatura de operação que ela suporta, resistência à corrosão, tolerância à temperatura, operação com sólidos, a densidade, né, o fluido maior que 8 grau API, tipo de acionamento, combustão elétrico, aplicação no mar limitado. Olha aqui, já o bombeio por cavidades progressivas, a aplicação no mar, ela é boa. Olha aqui, ela já consegue abaixo de 35 graus API, operação com sólidos excelente, gás boa, regular quando o assunto é corrosão, tem uma profundidade maior, né, que consegue trabalhar. Então, as maiores limitações de profundidade e volume se devem à resistência à torção das hastes. Né? Então, quanto maior a quantidade de hastes, maior o peso dela. Temperaturas acima pode provocar separação do elastômero da camisa do estator. Tá? Então, lembrando que aquilo é um tipo de plástico. Né? Então, ele vai cedendo, vai se deformando. Então, reduzindo o tamanho da cavidade, aumentando a fricção entre o rotor e o estator, e você vai estragar a sua bomba. Tá? Aqui algumas comparações econômicas que tem que ser levadas em consideração, a depender da produção diária, né? 5 metros cúbicos por dia, 20 metros cúbicos por dia. Aí vai depender ali da profundidade, né, para 600 metros. Aí faz essa comparação de volume e profundidade. Então, de 5 e 20 metros cúbicos por dia para a mesma profundidade, 600 metros. Depois de 5 metros cúbicos por dia e 20, né, para 1.000 metros. Mostra a diferença aqui, não é, de custos. Então, outra comparação, né? Aí os valores estão um pouco defasados, né? Mas é só um exercício para vocês verem, né?
aquisição, né? O bombeio por cavidades progressivas ganha em quase todos, tá? A manutenção do equipamento de fundo do bombeio mecânico que é mais barato, tá? Mas o custo operacional e o valor presente líquido, né, no fim das contas, justamente por conta disso. A manutenção dele e o custo de operação é bem mais baixo do bombeio mecânico, tá? Então, por isso que ele é muito instalado. Tecnicamente, né, se eu falar só a nível de produção, o bombeio mecânico é melhor. O bombeio por cavidades progressivas é melhor. Mas quando você está falando de manutenção e custo operacional, o bombeio mecânico ganha, tá? Embora ele, tecnicamente, ele vá perder em boa parte quando o assunto é escoamento. Mas financeiramente ele acaba ganhando. Tá? Então, os aspectos finais aqui. Tá aqui o vídeo que eu tirei, tá? Só para ver, para todo o horário aí, né? Aqui os aspectos finais a favor, abrange. É aquilo tudo que está lá na tabela. Aqui está resumido, não é? Então, os aspectos contra e a favor. E aqui é a nível de Brasil, só para vocês verem, né? Aqui muito é Petrobras, né? Olha o bombeio mecânico, é a parte verde. 87% dos metros de elevação utilizado aqui. Mas a produção, né, se for pegar a produção desses caras aqui, é bem maior. Né? Mas quando você vê unidades de elevação artificial instaladas, lá, se for juntar o bombeio mecânico e o por cavidade progressiva, você tem muito mais unidades instaladas. Mas a nível volumétrico de óleo produzido, é BCS, o gas lift contínuo e postos urgentes nem se compara. Né? Aqui os links de onde eu tirei isso tudo, depois vocês darem uma olhada. Na próxima aula a gente vai ver o bombeio centrífugo submerso, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí, pode falar agora.